Bom dia, Paulo. Bom Como é que dia, tá? Tudo bem, hein? belezinha. E os exercícios? Comentei com você que a gente ia ver, tinha corrigir hoje. Então, o da planilha, eu senti dificuldade em fazer, sabe? Porque eu lembro que no Excel, eu parei ainda numa parte bem introdutória, sabe? E enquanto o do PowerPoint, o meu é muito desatualizado, sabe? Ah, sei. Eu não consegui ouvir o final aí. Eu tava É, falando que o meu PowerPoint ele é muito desatualizado, sabe? ah, O meu ele é o 2010, então, tipo... mas você conseguiu fazer alguma coisa? Então, quase nada. Partilha sua tela. Você está no computador? Só que eu não salvei o negócio do PowerPoint. Ah, entendi. É, do exercício do Excel, o que você teve dúvida? Deixa eu abrir aqui no meu celular para ver certinho. Só um momento. Aqui, essa qualificação, quando ele fala assim, ó, o primeiro número qualificado acima à direita calcula o pagamento mensal, considerando que você não tem dívidas a longo prazo. Aí que o cálculo é feito multiplicando a renda total pela taxa de moradia e dividindo o resultado por 12. Você consegue partilhar sua tela? Consigo. Deixa eu abrir aqui o Excel. Daí eu partilho aqui a tela. Você está conseguindo ver já? Já estou vendo. Beleza. Aqui, ó. Tá aparecendo o Excel para você? Tá assim? Beleza. Vai abrir o arquivo. Então, o arquivo também eu não salvei. Não salvou? Não. Ah, que eu achei que você estava com o exercício já, a planilha aberta aí. Mas qual era a questão mesmo que você falou? Aqui, ó, quando fala que o cálculo é feito multiplicando a renda total pela taxa de moradia, dividindo o resultado por 12. Aí embaixo diz o segundo número leva o pagamento mensal das dívidas, aplicando o total da taxa de serviço da dívida. Ah, quando entra ali o número decimal, ele 0,28, 0,32, dividido por 12, eu não entendi muito bem, sabe? Você tem que pegar o valor e fazer essa multiplicação. É uma fórmula, né? Aham. Eu tô com a. Deixa eu ver se é essa aqui que eu mandei. Então, vou ter que fazer o contrário, que eu achei que você. Eu achei que você tava com a planilha. Eu acho que Entendeu? não. Uhum. Eu achei que você tava com a planilha. Com o exercício já. É claro que aqui a gente vai ver toda ela aí, né?
Então, deixa só eu. Então, eu vou ter que ser o contrário. Eu vou ter que partilhar a tela. Sai do seu compartilhamento aí. Eu pensei que você estava com o exercício. Agora, eu partilhei minha tela aí. Tá dando para ver aí? Não tá aparecendo ainda. Sai do seu partilhamento. O meu ainda tá compartilhando? Então, acho que pode ser por isso que você não esteja vendo, né? Aí, acho que tá aparecendo agora, senhor. A planilha foi essa aí, tá vendo? Isso. Qual dessa aqui que você tinha dúvida? Qual o cálculo? Ali na parte de cima, espera aí que agora sumiu o compartilhamento. Aqui. Na parte de cima, aquele 0,28 dividido por 12. Embaixo, 0,35 dividido por 12. Esse aqui? Qual desse? Qual o valor? 1.507. Qual o valor desse? 23.000. Ah, esse Na aqui? verdade, é isso. A multiplicação com esses números aí, eu não entendi bem o certo. Quando ele usa aquele E comercial lá, ele está juntando. Quando você clica duas vezes, ele mostra o que você está juntando. Ele pegou uma célula ali, ó. Qual célula que é? Ó, aqui embaixo. Essa célula aqui, ó, 0,36, que é o total da taxa de serviço da dívida. As células, você pode fazer isso aqui, dar nome à célula. Igual ele deu um nome lá, ó. Tá vendo isso aqui que tá dentro de aspas? Tô vendo. Esse X é esse valor aqui embaixo. Então, esse X é o que vale 0,36. Entendeu? Ele pegou esse 0,36 e também uniu, né? O E comercial aqui quando eu quero juntar alguma coisa. Tá? Então, esse X aqui e com E é quando eu quero juntar. Eu quero pegar uma célula e juntar com a outra. Unir. Não é uma soma, não é uma multiplicação, é uma união. Então, ele uniu o X aqui com o J. Com esse J13. E colocou um parâmetro de coluna, que nem a gente viu na PROC-V. É claro que essas fórmulas, né, a gente vai falar ainda, né? Você viu praticamente... Daí, aí, no caso, você vai ver inteiro o módulo, né? Então, algumas dúvidas você tem, é natural que você tenha. Porque você não viu ainda, né? Eu passei só para ver o que dava para vocês fazerem, principalmente você aí, né? Por exemplo, eu lembro que o Fabrício parou, eu ainda estava na fórmula, estava se. Por exemplo, assim, fazer um boletim escolar. E se a média for menor que 7, reprovado. Se for maior, aprovado, sabe? Sei. Então, a gente vai ver inteiro. Melhor a gente ver inteiro de novo, né? No seu caso, aí, a gente vai ter que ver o Excel inteiro. Começar desde o começo, né? E ver inteiro aí. Então, é natural que você tenha essas dúvidas mesmo, né? Mas aqui é isso. Ele deu um nome, né, para aquela célula que eu falei para você, a 0,36, e atribuiu um nome a ela. Eu posso dar nome a ela. Eu praticamente perdi o módulo inteiro de Excel, né? Parei muito no começo. Então, isso aqui a gente vai ver de novo. Pode ficar tranquilo, mas é isso, né? É igual aqui, não é? Ela não é M, ó. Ela não é M8 aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Eu posso mudar. Posso fazer a M8 virar Moisés. É isso que ele está fazendo lá. Virou Moisés. Ó. Só escrever lá em cima. Ó, Enter. Quando eu dei um Enter aqui, ó. Olha lá, o M8, né? Ó, o M8 não é M8 mais. Tá vendo lá? Ó? Tô vendo. Olha lá. Daí, se eu for fazer um cálculo, por exemplo,
Eu vou fazer igual Moisés, ó. Moisés vezes M1, por exemplo. Entendeu? Olha lá. Aham, tá Moisés, vendo? olha lá. Daí agora, ó, ele somou. Deixa eu colocar um 1 aqui, na M2 e na Moisés 10. Ó, ele dá um, ele junta usando a célula aí. Olha lá. Tá vendo? Uhum, tá vendo? Qual o número em real? Para ele não dar erro. R$1 e R$10. Então, ele multiplicou. Vou colocar aqui 5. Ó, multiplicou. Só que quando eu olho na fórmula, tá lá Moisés. Né? Basicamente é isso que ele usou lá. Ele deu nome à célula. E o E comercial eu posso usar também, né? Para eu unir, né? Eu quero unir alguma coisa, né? Olha lá. Quero unir as duas coisas, né? Então, ele quer unir Moisés ao meu sobrenome, ao Teixeira, por exemplo. Olha lá, ele uniu, ó. Tá vendo lá? Aham, tô vendo, tô vendo. Ele uniu, ó. Então, por que ele uniu? Porque eu usei o E comercial. Olha lá. O E comercial tem esse objetivo. Certo? E ele pega sempre o que vem em primeiro lugar. Ele colocou Teixeira primeiro e Moisés, mas a finalidade é unir. Deu para entender? Que Deu sim, deu pra entender. é isso que você viu aqui, ó. Mais alguma dúvida? Não, eu vou tentar fazer, daí qualquer dúvida que surgir durante essa semana eu mando para você de novo. Entendi. É que aí eu aconselho até você tentar fazer, mas com aquela visão, né, de que você vai ver o módulo, né? Então é natural que você tenha inúmeras dúvidas, né? Porque você não viu o módulo inteiro. Só passei para você porque estava assistindo a aula junto com o Aldier, aí eu ia passar para ele, automaticamente passei para você, para você conseguir fazer, né? Uhum. Baseado nas aulas que você tinha assistido. Mas você viu bastante coisa já, tá? Se você chegou na função C, você viu até bastante coisa. Viu? Eu vi as funções das operações, tipo assim, somar uma célula com a outra, multiplicar, dividir. Daí, aí eu entrei nessa fórmula assim. Tipo, não tô muito no começo, sabe? Mas ainda falta, ainda tem chão para terminar esse. Gráfico, você não viu gráfico, você não viu função PROC-V, você não viu soma Então, C. o Fabrício, eu lembro que a última aula que eu tive com o Fabrício, ele estava introduzindo essa matéria de PROC-V, PROC-C, entendeu? Mas eu não cheguei a ver, não. Entendi. Mas você pode ficar tranquilo, tá? Se você quiser deixar ter esse exercício, pode deixar. Porque aí fica melhor a gente falar tudo e depois você volta nesse exercício. Porque senão você vai, entendeu? Pode ficar tranquilo aí, que depois a gente volta para o módulo, vê o módulo, aí, depois a gente viu o módulo, aí a gente faz o exercício. Porque esse aqui foi os últimos, né? Tem outros aí que a gente fez, que é introdutório a esse aqui, né? Que é um introdutório a esse. Então é interessante fazer os introdutórios a esse aqui, para depois chegar nesse. Nós vimos uma série de coisas, né? Gráfico, várias funções, viu? Tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Então tem muita coisa, né, para chegar aqui ainda. Beleza? Nós estamos falando aqui do módulo de PowerPoint. Isso. Né? Nós vimos na aula passada a parte de ilustração, né? Que era a parte aqui do menu inserir, né? Nós trabalhamos com toda a parte de inserção, né? Claro, algumas ferramentas aqui, né? Bastante ferramentas foram atualizadas e no seu não existia, porque a versão que eu estou falando aqui é uma versão mais nova aí, né?
É uma versão que exige mais da máquina e tal. Aí, mas bastante recurso que vocês não tinham. Mas a base, qual que é a base? Esse aqui, ó, autoformas, eu falei dos botões, né, de comando até aqui. A imagem em si, é a imagem mesmo. A imagem. Que é o Clip Art, alguns modelos aí. Word Art, que é esse aqui, ó. A caixa de texto também, que dá para inserir, que é o que eu acho que vai ter o de vocês aí, certo? Certo. Que é o que vai ter. A base da ilustração é essa. A base da ilustração é basicamente essas coisas aí, certo? Uhum. Então, a gente viu sobre isso e eu passei um exercício lá, né? Para vocês fazerem. Você falou que alguns recursos você não encontrou, né? Sim. Entendi. Nós vamos continuar na aula de hoje. O primeiro elemento que a gente vai ver é a questão de tabela. Tudo bem. A questão de tabela. Nós vamos continuar a trabalhar com o PowerPoint. Aqui, nós vamos relembrar de um tema que a gente trabalhou algumas aulas anteriores, que é os layouts. Lembra do layout? Layout, lembro sim. Que o layout, só para relembrar aí, ó, quando eu crio os slides, eu posso escolher, né, a quantidade de caixa de texto e a quantidade de elemento. Né, que o layout é importante. Eu clico com o botão direito, venho aqui, ó, layout, e escolho o tipo de slide que eu quero. Tá vendo? Ó, ele vai mudando de acordo com o tipo que eu desejo. Tá? Então, o que tem a ver a tabela? É importante, antes disso, entender o que é a tabela. Tem um layout aqui que ele é específico para a criação de tabela. Ó, que é esse aqui, ó. Ele tem vários elementos daqueles que eu expliquei na aula passada, imagens, vídeo, tá vendo aí, ó? Elementos que eu posso fazer por aqui ou eu posso pelo menu inserir, que eu expliquei na aula passada. Né? Então, eu posso inserir gráfico, tá vendo? Várias coisas por aqui. Um desses botões é o que a gente vai falar hoje, que é o tabela. Esse aqui, inserir tabela. Tá vendo? Esse inserir tabela, que é o recurso que nós vamos mencionar. Quando eu clico nele, ó, ele me pergunta a quantidade de linhas e colunas. O que é uma tabela? Uma tabela ela é uma divisão de colunas e linhas. Tabela é um recurso muito utilizado, né? Muito utilizado na parte aí dos aplicativos. E é exatamente isso. Uma tabela é uma divisão de colunas e linhas. Certo? Uma divisão de colunas e linhas. Tanto é que quando eu vou criar uma tabela, ele me pergunta, ó, número de colunas, números de linhas. Aí eu posso definir. Por exemplo, 3 colunas, 5 linhas. Olha lá, quando eu definir 3 colunas e 5 linhas e der um OK, olha lá, ele criou a tabela. Olha lá, ele criou a tabelinha. Então, isso eu posso utilizar dessa forma. Essa é uma maneira de fazer. Eu criei a tabela, eu posso até depois mudar o layout. Ó. Aí ela vai se encaixar. Tá vendo? Tava meio estranho do lado. Posso deixar do lado. E se eu mudar o layout, por isso que o layout é importante. Se eu colocar um layout, ó, aí ele encaixa de acordo com o layout que eu estou trabalhando. Olha lá. Ele se encaixa de acordo com o layout. Eu posso mover a tabela para onde eu desejar. Aqui eu tenho alguns recursos da tabela que eu vou explicar. Só que, a princípio, é importante você entender isso que eu falei aqui, ó. Chegar na criação da tabela. Ou eu uso botão direito, layout, escolho esse aqui, ó. Esse botãozinho, né? Tem vários aqui, ó. Vários layouts tem esse, né? Tem o título e conteúdo, tem ele.
esse comparação tem também ele, esse duas colunas, às vezes você quer duas tabelas, um do lado, uma da outra. Olha lá, posso criar uma tabelinha aqui e uma outra tabela diferente aqui do lado. Olha lá, tá vendo? Criou duas tabelas diferentes. Eu posso criar um título aqui em cima, né? Tabelas de comparações, por exemplo. Comparações. Tá vendo? Então, o PowerPoint, ele tem essas ferramentas, né? Ele junta, né, recursos que você viu em outros aplicativos, como o Word, né? Utiliza muito essa tabela. E junta esses elementos. Certo? E junta esses elementos. Então, uma da forma é essa. Deu para entender? É usando o layout. Outra forma é você ir lá no menu que eu estava falando na aula passada. Menu inserir, tabela, menu inserir, tabela, e vir aqui, ó. Eu posso desenhar a tabela. Ela está sendo desenhada lá em cima. Ela é desenhada de acordo com o ponto de inserção, né? Vamos dizer assim. Tá? E ela não cria dentro de caixa de texto. Ela posso desenhar ela. Que eu vou definindo. O que é uma tabela? Uma divisão de coluna e linha. Posso criando. Movimentando lá várias colunas e descendo várias linhas. Ó. 1, 2, 3, 4 colunas. E definindo 3 colunas, né? Desenho. Posso desenhar, é uma outra forma. Então, a primeira é pelo layout. A segunda é pelo menu inserir, tabela e desenhar, né? Ó. E desenhando a tabela. Outra maneira, aqui é meio que eu vou criando a partir dos quadradinhos aqui, né? Então, geralmente eu crio por aí. É uma forma mais rápida. Crio por aqui, ou eu venho aqui, eu posso desenhar mesmo, propriamente dito. Desenhar ela, e aí ele vai me pedir aquela mesma desenho embaixo, quer dizer, desenhar. Desenhar, eu vou desenhando, como eu quero a tabela. Tem essa forma também. Aí eu tenho que ir trilhando. Voltar para o desenho aqui, ó, e indo desenhando como que eu quero. Vendo? E aí posso usar a borracha, apagar e tal. Então, eu posso desenhar também. Para quem gosta de desenho, tem esse recurso de desenho, tá? Que é usar esse desenhar, né? O desenhar. Então, eu vou lá, tá vendo? Vou clicando e arrastando e desenhando. Tá vendo? Eu vi. Mas aí, você desenhou e a tabela não aparece? Como assim? O desenho é o seguinte, eu vou projetando. O que eu quero? Eu quero... E vou continuando. Eu quero criar uma coluna aqui, ó. Eu desenho a coluna. Coluna. Eu vou ajustando. Vendo? Eu vou ajustando ela. Quero outra coluna. Desenho outra coluna. Olha lá, eu vou desenhando parte por partes. Da largura que eu quero. E é um desenho, ó. Você ajusta, né? Ó, do jeito que você quer. Entendeu? Entendi. Estou criando as colunas. É bem mais fácil usar já as tabelas prontas, né? Mas por ser um recurso aí, né? Ser um recurso, é interessante passar, né? Que é formas de fazer. Então, eu já falei uma, duas, vamos para... Aí, criar a linha. Vou criando a linha também, da grossura que eu desejar. Tá? Aí tem a borracha que eu consigo apagar, tem a cor aqui, ó, que eu consigo definir, tem o preenchimento dela, né? Tem alguns efeitos aqui, ó, que você pode dar, ó, na tabela, né? Tem uma cor, né? Ó, uma cor, você pode dar, ó, certo? Então, é a parte de desenho. Além do desenho,
além do desenho, existe aquele método comum, né? Que é o que eu expliquei, ó. Que é o inserir tabela aqui, ó. Que é o que ele vai me perguntar. Quantas colunas eu quero? Quantas colunas eu quero? Quantas linhas eu quero? Ó. Quantas colunas eu quero? Quantas linhas eu quero? Então, falei aí 5 formas, né? Aqui é a mesma coisa, né? Quando eu crio, e observe que se a tabela não estiver selecionada, beleza? Ela não está selecionada, certo? Então, eu não consigo fazer mudanças. Para eu fazer mudanças na tabela, formatar a tabela, mexer com a tabela, eu tenho que clicar nela, selecionar ela. Aí sim, tem um preenchimento que eu consigo usar, ó, de acordo com o que eu selecionar. Ó. Onde tiver o mouse, ele muda. Olha lá. Vou colocar o preenchimento. Olha lá, está mudando o preenchimento. Vendo? Tô vendo. Onde tiver o ponto de inserção, ele muda. Tá vendo? Ou, se eu quiser fazer uma mudança drástica, eu seleciono inteira. Clico por fora e vou seleciono inteiro. Tá vendo? É o preenchimento. Essa formatação aqui é uma formatação pré-definida. Se eu quero dar uma formatação em toda a tabela. Olha lá. Ele me dá uma formatação pré-definida. Certo? Essa borda vai de acordo com o que eu selecionar. Selecionei a primeira linha. Quero pôr uma borda aqui, ó. Posso mexer com a borda. Ó, sem bordas. Ele vai tirar a borda. Ou colocar a borda. A borda é as grades, né? Que fica em volta da tabela. Ó. E aí também tem um efeito. Tem um reflexo lá, ó. Né? Deu um reflexo em volta da tabela. Deu um reflexo interno. Tem a perspectiva. Coloca uma perspectiva. Então, são efeitos aí que... Ó. Então, são recursos interessantes aí. No layout, ó, que existem as mudanças mais drásticas que você pode fazer. Tá? Mais drásticas que você pode fazer no layout aqui, ó, em relação à tabela. Tá? O que você pode fazer? Pode usar aqui o selecionar, ó, que é essa seta aqui, ó. Selecionar é a mesma coisa de eu clicar em determinados lugares. Ó. Quero selecionar a linha inteira. Ó. Vendo? Tô vendo. Ele vai selecionando a linha inteira. Só que eu posso fazer dessa forma, ou eu posso vir aqui, ó. Olha lá. Selecionar toda a tabela. E indicar o que eu quero selecionar. Por aqui, ó. Quero selecionar a tabela inteira, quero selecionar a coluna, a linha, né? Mas é pouco indicado isso aqui, tá? Às vezes você fica mais rápido, você já vinha aqui com a seleção e selecionar. Ou por dentro aqui, ó. Seleção é muito importante, tá? Ou por dentro dela, ou aqui, ó. Dando cliques por fora. Entendeu? Entendi. Ó, ele já seleciona o que você quer. Esse botão aqui, ó, ele tira e exibe a grade. Exibe linhas de grade. O que é linha de grade? Olha lá. Quando eu clico, eu já consigo entender, ó. Que é as linhas da tabela. Que divide, né? A tabela não é nada sem essa grade aí, ó. Você cria uma determinada tabela, você tem que ter grade. Sem grade, a tabela não é absolutamente nada. Certo? Aqui, ó. Eu consigo excluir, ó. Apagar, né? Por exemplo, quero apagar
essa coluna. Seleciono ela, posso vir aqui, ó, excluir coluna. Olha lá, apagou. Apaga a coluna que eu selecionei. Observou aí? Olha lá, eu quero apagar a coluna do meio. Seleciona a coluna do meio, vem aqui, excluir coluna. Olha lá, coluna. Olha lá, excluiu a coluna do meio. Aham. Então, exclusão, eu excluo de acordo com o que eu quero. Quero excluir essa linha aqui, ó. Seleciona a linha, vou em excluir e venho em linhas. Excluir linhas. Olha lá, ele exclui a linha que eu selecionei. Então, essa exclusão, eu posso vir pelo menu, né, e excluir. Da mesma maneira que eu posso excluir, posso inserir também. Eu seleciono, por exemplo, eu quero uma linha aqui, ó, em cima dessa, ou abaixo. Eu seleciono ela e vem aqui, ó, inserir linha acima. Vai aparecendo linha. Ou linha acima ou linha abaixo. Tá vendo? Eu posso inserir linha. Da mesma maneira que eu posso inserir linha, eu posso também inserir coluna. Só eu selecionar onde eu quero, olha lá, e pô, quero inserir à esquerda ou à direita? Olha lá, à esquerda. Ali aparece uma coluna à esquerda. De acordo com o que eu selecionei, você tem que indicar onde você quer. Indica onde você quer e insere. Insere à direita ou insere à esquerda. Tá dando para entender? Tá dando sim. Se eu estiver explicando muito rápido, só falar aí. Eu tento não ser tão rápido assim. Beleza aí? Beleza. Aí, ó, esquerda e direita, apago, né? A mesclagem. O que é mesclar? Tanto é, por que o botão desabilita? Porque não está selecionado. A mesclagem aqui é falado muito em Excel. Mesclagem é quando eu quero... Fala muito em mesclar célula. Isso, é transformar várias em uma só. Mesclar é isso. Exemplo, aqui em cima. Aqui em cima, se eu quisesse... É muito utilizado para eu colocar título. Vou fazer nessa de cima aqui. Deixa eu só colocar verde aqui também. Ou uma cor mais clara. Olha lá, tá vendo a grade? Se enxergar a grade. Tem grade. Aqui é um local, aqui é outro local, e aqui é outro local. Uhum. São locais diferentes. Então, eu quero transformar esses 3 locais em um local. Então, eu mesclo. Seleciono, primeiro, os 3 locais diferentes, venho em layout e venho em mesclar. Olha lá. Mesclou lá. Agora aqui é uma só. Tanto é, ó, vou pressionar o espaço. Não tem limites. Não tem divisa mais. É igual mesclar célula mesmo, né? É a mesma coisa. Você conhece já aí, né? Uhum. Então, é mesclar. O dividir, aqui, ó. Dividir a célula em 2 ou em várias. Quando eu quero dividir uma célula, igual aqui, não está mesclado. Eu podia dividir isso aqui em várias partes. Tá? Até quando eu clico em dividir, ele me pergunta número de coluna, número de linha. Ele vai inserir aqui dentro uma divisão, uma coluna dentro da coluna. Basicamente é isso. Olha lá, ele te pede para você definir o que você quer. Tá? Ele insere uma coluna dentro da coluna. É claro que esse recurso não é muito utilizado. Por quê? Porque normalmente você faz isso quando você... Olha lá, ele voltou a dividir de novo. Olha lá. Vendo aí? Sim. Dividiu 2 por 1. Então, você clica no primeiro lugar onde você quer dividir, ó, olha lá. Cliquei aqui onde está mesclado, tá vendo? Não tem divisão. Tanto é, se eu clicar aqui e der um espaço, ele caminha por toda a linha. Caminha por toda a linha. Está mesclado. Então, vamos dividir. Vamos dividir, aí ele me pergunta, número de coluna. Quantas colunas que eu quero dentro desse espaço? Quero 3 colunas. 3 colunas e uma linha mesmo, que eu quero dividir tudo dentro dessa linha mesmo.
Eu poderia criar linha também. Olha lá, se eu der um OK, olha lá, criou 3 colunas. 1, 2, 3. Dentro daquele espaço que eu estava, eu elaborei 3 colunas. Se eu quisesse mais, ó, vou só desfazer. Quero dividir, quero criar 5 colunas e 2 linhas. Ele vai criar dentro desse espaço que eu estava 5 colunas e 2 linhas. Olha lá, dentro do espaço que eu estava, ele elaborou 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 colunas e 2 linhas. Entendeu? Então, eu divido. O curso de dividir é muito interessante, tá? Quando você teve uma ideia, assim, quer criar alguma coisa dentro de uma coisa que já existe. Você não quer apagar tudo, né? Deu para entender? Se dividir é muito interessante em alguns casos, né? Só que em outros não. A maioria dos casos, não, né? Você já vem com uma ideia pré-definida, né? E aí você vem inserir que você já cria o que você quer, né? Você já vem com uma ideia definida. Então, por isso que é pouco usado, né? É mais Isso de dividir célula, mesclar não, mas dividir é para situações bem específicas, né? quando você teve uma ideia no meio do caminho, né? Então, Na ponta, você vem uma outra ideia. Aí você cria dentro da que já está uma outra. Então, é o dividir aí. A altura, a altura, a altura e a largura é a altura que está aqui, né? Você quer aumentar a altura dela, olha lá. Você vai clicando e ele vai aumentando, tá? como é Ou que faz isso mesmo? É só apertando Enter? eu vou clicando na setinha. Tá vendo o mouse lá? Tá vendo. Eu vou clicando na setinha para cima várias vezes para aumentar e várias vezes para baixo. Para diminuir. Aí ele vai diminuindo e aumentando a largura e a altura. A largura é a mesma coisa, olha lá, ó. Aumentando a largura da tabela. Ou diminuindo. Entendeu? Então, Entendi. tem esse objetivo. Então, estou falando botão por botão aqui. Ó. Aqui, ó, o alinhamento. A parte dos alinhamentos. Certo? O que os alinhamentos fazem? O alinhamento, ele vai dar uma posição para o texto que você vai escrever. Alinhamento é isso. Olha lá, centro. Tá? Principalmente se ele estiver largo. Vamos ver isso aqui melhor. Olha lá. Está no centro. Está no centro, mas de forma vertical. Tá vendo? Está no centro vertical. Só que no horizontal, né? Olhando assim, né? Só que aqui, ó, na forma vertical, como é que tá? Olhando assim, não está no centro. Então, ele tem esse outro alinhamento aqui embaixo. Olha lá, centro e centro. Centro e centro. Entendeu? Então, lá, ele colocou o centro vertical e no centro horizontal. Agora, se eu escrever... Hã? É igual do Excel, né? Exatamente. O Excel é assim também. Parte de formatação, pelo jeito, você manja, né? Do Excel. Nossa, geralmente eu gosto de fazer as minhas planilhas são bem caprichadas, sabe? Pelo que você está falando aí, só de você falar aí já deu para entender que você conhece bem de formatação. Isso é Excel. O Excel, ele é assim. É porque o Excel tem uma grande definição nessa descrição, né? De tabela, né? Sim. É errado falar que o Excel é uma tabela, porque o Excel ele é uma planilha, né? Existe uma diferença de tabela para planilha. Só que o conceito é o mesmo, né? Coluna, linha, célula, existe a mesma coisa. As mesmas definições. Então, aqui é um alinhamento. Você sabe, aqui é a direção do texto. Escrevi aqui em cima. Escrevi aqui em cima, exemplo. Tabela de preços, por exemplo. Tabela de preços. Aí eu quero mudar a direção desse texto aqui, ó. Seleciono o texto. Ou clico no ponto de inversão, tanto faz.
Aí, ó, eu venho aqui, ó, ele altera a direção. Olha lá, deixa ela deitada, ó. Olha lá, tá vendo? Ele Uhum. posso colocar na direção que eu desejar. Nossa, como é que você fez isso mesmo? Você pode mostrar? Eu clico nele, vou lá em layout, né, no caso, só que tem que selecionar, né? Isso. E vou na direção do texto, só que essa direção aí, ó, ela é aplicada no texto. Então, você tem que selecionar o texto. Aí aparece lá, ó, em layout, direção do texto, ó lá. Aí eu escolho. Aí Ah, ele vai entendi. e coloca de todo lado que eu quiser, ó. Até separa. Tem mais definições ainda. Olha lá. Você pode dar uma posição específica também. Parece uma janela aqui do lado para você colocar. A margem esquerda, a margem direita. Você mexe com a margem. Aí a margem ela vai dar uma posição específica. Uhum. Entendi. Daí ele mexe com a direção. No Excel também tem isso aqui. Eu achei que você ia falar isso. O quê? Essa direção. Então, é que na verdade essa direção até então eu não tinha usado. No Excel tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para você onde está. O Excel é formatação também, essa direção aqui. Olha lá. No Excel tá aqui. Olha lá. Daí eu, por exemplo, igual tá lá, tabela de preço, certo? Sim. Tabela de preço. Só aumentar a célula para você entender. A direção, você vem aqui e dá um Ctrl 1. Tem que usar o 1 lá de cima, tá? Daí vem para cá. Formatação de células. Isso aqui você lembra? Lembra? Lembro. Ctrl 1. Aquele alinhamento tá aqui, ó. Alinhamento. Olha ele aqui, ó. Aquele que estou ficando lá. Direção. Olha lá. Tá aqui, ó. Olha lá. Vou girar o texto lá, ó. Por aqui, ó. Girei. Olha lá, olha o texto lá. Foi Ah, girar. entendi. Tá vendo? Então, não sei se você nunca usou, mas é a direção. Você gira ele de acordo com o que você quer. Tem um alinhamento. Olha lá. O alinhamento. Esse recurso é muito utilizado. Tem pessoa que se bate inteiro para fazer isso aqui e não consegue. E quando vê um negócio simples, né? É simples. É simples, mas tem pessoa que não lembra disso aqui. Ó. Ó, você dá uma direção que você quiser. Você vai girando ele 360 graus, né? 360 graus. Ele não chega a ser 360 porque a parte de cima lá não consegue mexer, né? Ele chega em 180. 180. 180 chega. Ó, 90 mais 90. Olha lá, chegou. Deu para entender? Aí ele chega menos 180. Então, é assim no Excel. Vamos voltar lá? Então, aqui, a direção, tranquilo aí, né? Sim. Daí tem essa margem, que é a margem da tabela. É parecido com o que a gente fez aqui dentro. Ele dá um espaçamento lá dos limites da célula lá, que é a margem, né? A margem ela vai, eu quero deixar um espaço, né? Que nem na folha lá do Word. Você fez o Word, tinha a margem, né? O que é a margem? É um espaço esquerda, direita, inferior, superior, que você não consegue alterar. É os espaçamentos, onde você começa a escrever, que nem o próprio caderno, né? O caderno você não começa a escrever ele no comecinho
Você tem um espacinho que você dá para você começar a escrever. Esse espacinho que é a margem. Beleza? Aqui, ó, ele... Toda vez que você clicar fora, os elementos da tabela somem também, tá? Então, se o elemento da tabela sumiu, cadê o layout? Porque a tabela não está selecionada. Então, olha lá, tá vendo? Só aparece quando a tabela estiver selecionada. Observou aí? Sim. Então, ela só aparece se o elemento estiver selecionado. Olha lá, cliquei na tabela, apareceu. Aí aparece o design e o layout aí. Beleza? Então, o que mais que a gente pode falar de tabela? Então, falamos do design. A cor eu tinha falado, que é a espessura da linha, de acordo com o lugar que tiver selecionado também, né? Tá vendo? Tem que selecionar, ó, o lugar que eu quero. Seleciono o lugar primeiro. Ó, e aí eu indico aqui, ó, a espessura. Só que ele aparece o lápis para eu dizer, ó, onde eu quero colocar. Ó. Tem que tomar cuidado com o lápis, porque a espessura, você tem que pegar bem a linha certinha, ó lá. Daí ele muda. Ó lá, ele muda. Se você não pegar a linha certinha onde você quer mudar, ele pega outra coisa. Olha lá, ó. Vendo? Posso desenhando, ó. Vou mudando. Então, é o design. Pelo design, eu faço isso. Aí eu escolho espessura. Aí tem a cor também, ó. Ó, vermelho. Ó, se você não pega certinho, ele vai em lugar que não é para ir, ó. Entendeu? Então, tem que ir certinho, ó. Agora tá indo. Ó lá. E ele vai mudando. Então, o layout tem tudo voltado à cor. Tá? E a borracha, ela apaga. A borracha é a mesma coisa. Tem que clicar certinho no lugar. Aí ele vai apagando. Vai apagando as grades. Olha lá. Apagando. Apagando, apagando o que você desejar. Entendeu? A borracha. Então, desenhar cria, borracha apaga. Estilo, espessura e cor. Alguma dúvida? Não. O áudio tá bom para você? Tá tranquilo. Sombreamento, falei que é a cor da linha, que tem alguns efeitos que você pode usar. É o efeito de imagem. Imagens online. Você pode buscar uma imagem online e colocar na tabela. Ó, ele está buscando aí na internet uma imagem. Isso aqui quer incrementar, né? Colocar uma imagem lá, né? Sei lá, uma imagem específica. Aí ele vai baixar, ó. Vai baixar a imagem e inserir. Olha lá, no lugar. Olha lá, ele colocou no lugar que estava selecionado, tá? Estava selecionada essa linha, ele colocou uma imagem no fundo da linha lá. Não é muito utilizado, mas por existir aqui, eu estou falando para você que existe, né? Que é dentro do sombreamento. Além disso, tem como colocar efeito, ó. Olha, ele coloca efeito, ó, gradiente, né? Tem tons escuros, a textura. Tem pessoa que gosta das texturas, mas tem que lembrar aí que ele aplica onde está selecionado. Tá, ó, vem aqui, ó, sombreamento. Acho que talvez você até já tinha mexido com isso. Olha lá. Tá vendo? Ele coloca. E aí, tem o plano de fundo, que é uma cor única, né? Que é os efeitos. Então, aqui, o design, ele mexe com a cor da tabela. Tá? A borrachinha, tome cuidado com ela, porque tem pessoa que já aconteceu em sala de aula, de estar mexendo com a tabela aqui, depois quer mexer em outra coisa, e aí a borracha não some. Não some porque é um botão, tem que desabilitar ele. O lápis é a mesma coisa. Mexendo com o lápis, né? Aí, mas o lápis não some mais. Não some porque é um botão. Ele é um botão. Então tem que desabilitar. Tem que desabilitar. Senão ele não vai. Então aqui,
Continuando, tem lá a largura, a altura da linha, que é relacionada à linha, a largura, a altura, a largura, que é aquilo que eu já tinha falado, que é aqui, que é parecido com isso aqui, que a gente já falou, mas aqui é muito relacionado à linha mesmo. Mas aí ele aplica tudo. O avançar, ó, quando você quer colocar na frente, colocar atrás. O avançar e o recuar. Tem esse objetivo, colocar à frente e atrás. Tá? Esse painel de seleção, ele exibe, você vai ver os objetos que tem, né? E vai aparecer um controle para você formatar os objetos e tal, né? Então tem esse objetivo aí, formatar os objetos e definir os objetos de acordo com o que você quer, né? Que é o recurso que a gente já tinha falado, de textura, né? E tal. Sim, sim. Beleza? Beleza. O que mais que falta aí? Avançar. Certo. Alguma dúvida desses botões? Não, professor, eu acho até que a tarefa dessa semana vai ser, acho que até mais fácil de fazer, sabe? É, né? Mais tranquila, mais light. Entendi. Então, a tabela está tranquila. Então, dos recursos de tabela, a gente basicamente utilizou todos. A única coisa que eu queria finalizar aqui é que muita coisa você pode usar o botão direito também. Ó. Você seleciona o lugar onde você quer fazer a mudança, tem muitos recursos. Você selecionou, clicar com o botão direito, ele vai. Ó, tem mesclar, ó, tem alguns recursos aqui que são os mesmos, que estão lá em cima, que você consegue ver aqui. Ó. Entendeu? São os mesmos. Sim. Mas você consegue ver. O exercício que eu quero passar para você... eu vou até... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu quero que você crie aí, ó. Deixa eu ver aqui. Você vai desenvolver, ó, exercício. Você vai criar duas tabelas de cotação. 3 tabelas. Usam 3. De cotação de materiais de informática. Tá? Então, você vai fazer 3 cotações de materiais de informática. Pode ser os periféricos do computador, por exemplo? Não entendi o que você falou. Pode ser, por exemplo, os periféricos do computador? Isso, periférico. Pode ser periférico. Então, criar cotações de materiais de informática utilizando os recursos de tabela visto na aula de hoje. Tá? Então, criar cotações de materiais de informática utilizando os recursos de tabela vistos na aula de hoje. Tá? Então, você vai ter que criar aí 3 cotações. Crie 3 tabelas com cotações.
Tá? 3 tabelas. Belezinha. 3 tabelas. Só que tem que ter 3 tabelas, mas você começa lá, slide 1, cotações de materiais, aí você põe empresa 1, empresa 2, empresa 3 e as tabelas ali com as informações dentro dela. Deu para entender? Em seguida, você vai enviar a tabela, as tabelas, né? As tabelas no WhatsApp pessoal meu, tá? Enviar as tabelas, a tabela, no plural ali, as tabelas no WhatsApp pessoal, tá bom? Deu para entender? Tá bom? Então é isso, tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Acho que tabela aí você domina, né? Então, cria lá, tá? E aí, manda esse slide para mim, divulgando isso, tá? Em slide. Tá? Que a cotação, o que é uma cotação? A cotação, você vai em 3 lojas diferentes e vai ver os preços melhores, tá? Vai fazer isso aí. Acho que isso aí você se conhece, né? Sim, sim. Beleza? Então, vai fazer para mim. Tá bom? Belezinha, professor. Boa semana aí para você. E Boa na hora noite. a gente continua aí, certo? Beleza, professor. Muito obrigado. Faz aí, salva e me envia, tá bom? Beleza. Falou. Boa semana para você. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau.